Pessoal, eu estou aqui com uma matéria seríssima, eu diria que ela é urgente, chega a ser bombástica, tá? Você ainda não viu isso na imprensa, eu recebi isso em primeira mão e já foi encaminhado para os órgãos de imprensa também, mas ainda não saiu na imprensa. Um desembargador federal, Clóvis Correia de Oliveira Andrade Filho, protocolou uma ação no Conselho Nacional de Justiça solicitando o impedimento do ministro Alexandre de Moraes em ocupar o cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral. A ação, que estará disponível para vocês aqui também, junto com o número do protocolo, eu mesmo, devido ao teor da ação, que é muito forte, tem palavras muito fortes, eu vou ler um pouco para vocês aqui, liguei para o desembargador para confirmar se não se tratava de fake news. E não é. Ele realmente protocolou esta ação. Então, eu quero ler para vocês aqui alguns trechos do que o desembargador fala a respeito do ministro Alexandre de Moraes, e aqui eu tenho que abrir aspas para comentar. O ministro Alexandre de Moraes, integrante do STF e atual presidente do TSE, vem demonstrando comportamento inadequado para um magistrado, promovendo ações que extrapolam suas competências e atuando de forma a comprometer a instabilidade das relações institucionais na República Brasileira. A ação continua com termos ainda mais fortes, mais incisivos, e eu quero ler para vocês, abre aspas novamente, declara o desembargador: o ministro Alexandre de Moraes determinou unilateralmente a censura de publicações, desmonetizou canais da internet que não eram de seu agrado, abriu inquéritos criminais com a usurpação da iniciativa privativa do Ministério Público, determinou a prisão unilateral de deputados, presidentes de partidos políticos, manifestantes e jornalistas, proibindo a circulação de programas e respectivos conteúdos, inclusive aqueles gerados no exterior, onde não tem jurisdição ou competência. Sendo certo que toda essa ação arbitrária e ilegal só teve como alvo os partidários e correligionários do atual presidente da República, ignorando todas as transgressões que são graves e reais dos seus adversários políticos. Fecha aspas. Se você acha que até aqui está pesado as declarações do desembargador, você precisa tomar conhecimento desta ação. Ela estará disponível aqui para você baixar e fazer o seu próprio juízo de valor. Continua o desembargador, abre aspas. A cisânia provocada pela ação do ministro Alexandre de Moraes criou um estado de confronto entre as instituições brasileiras. Gerou uma sensação de insegurança e de desconfiança na cidadania, instaurando uma clara instabilidade política que não pode, em hipótese alguma, ser originária da atuação de um magistrado. Fecha aspas. O desembargador continua no curso da sua ação, eu vou ler mais alguns trechos para vocês. Abre aspas, na oportunidade de sua posse na presidência do TRE, o ministro Alexandre de Moraes, embora tenha convidado o presidente da República e este tenha comparecido à cerimônia, expôs o convidado a constrangimentos indevidos no que toca ao processo eleitoral. Nesta sexta-feira, 19, o ministro Alexandre de Moraes derramou a gota que faltava na crise institucional que ele vem criando, ao ordenar que a Procuradoria-Geral da República se posicione sobre a solicitação da Polícia Federal para indiciar o presidente da República por incitação ao crime, ao ligar a vacina contra a Covid-19 ao risco de ser contaminado pela AIDS. As ofensas proliferam por atos, procedimentos
e arbitrariedades praticadas pelo senhor ministro, o que levou a tal clima de confronto que o senhor presidente da República já ele se referiu como sendo um canalha. E a alegar que, em face das atitudes do senhor ministro Alexandre de Moraes, havia passado o tempo de se dizer que decisões judiciais não se discutem, se cumprem, dado o caráter abusivo e violador das decisões do referido ministro. Estamos, portanto, continua o desembargador, diante de uma situação jurídica e política de que não se tem notícia, não só em nossa vida republicana brasileira, como nos 200 anos do Brasil como país independente, em que um juiz da Suprema Corte se arvora ilegalmente do poder de que não dispõe, promove perseguições à liberdade de manifestação e de pensamento, persegue o presidente da República e dá claros e públicos sinais de parcialidade. Resta evidente que esse ministro, diante das ilegalidades que vem praticando, das agressões que vem perpetrando ao Estado de Direito e do confronto institucional que desencadeou, especialmente em face da atual troca de ofensas que atentam contra a estabilidade democrática, não pode, em hipótese alguma, presidir a eleição para o cargo de presidente da República no próximo mês de outubro e eventual segundo turno, assim como está impedido de atuar nos processos que envolvam fatos imputados ao senhor presidente da República ou a seus interesses. Como vocês veem, são palavras muito fortes, né? Vindas de um magistrado, de um desembargador, e ele continua na sua ação, falando sobre a separação dos poderes e sobre a imparcialidade dos magistrados, que, segundo ele, não está ocorrendo por parte do ministro Alexandre de Moraes quanto ao presidente da República, né? E ele aqui dedica todo um capítulo referente a isso, todo um tópico, né, sobre a imparcialidade que o juiz deve possuir e das garantias constitucionais. O desembargador, então, ele declara que o ministro Alexandre de Moraes está em suspeição e deve ter a obrigação de ou pedir a renúncia ao cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e aqui está bem claro com letras maiúsculas, ou deve ser retirado de lá, excluído dessas funções, dessa função, de forma coercitiva. Por fim, o magistrado, então, ele, abre aspas, né, requer a imediata instauração de processo, né, contra o referido ministro e a rápida intervenção do Conselho Nacional de Justiça para, liminarmente, suspender a atuação de Alexandre de Moraes nos processos judiciais, administrativos que sejam referentes à pessoa do presidente da República, excluindo-o desses feitos, assim como para retirá-lo de forma também liminar, ou seja, imediata, é o pedido do desembargador, do comando do processo eleitoral do país, que acontecerá agora em outubro próximo, especialmente para a disputa do cargo de presidente da República. Brasília, 23 de agosto de 2022, assina Clóvis Correia de Oliveira Andrade Filho, que inclusive a nós brasileiros resta-nos observar, resta-nos entender, compreender a seriedade do momento pelo qual o Brasil perpassa. O 7 de setembro está cada vez mais próximo e a nossa voz se fará ouvir por todo o Brasil. Uai, seu app de vídeos curtos.